Fala, Fiel, bora para mais informações do Corinthians. Nessa quarta-feira, a mídia canalizou o time do Corinthians para essa Sul-Americana, falando se o Timão deve ou não entrar com o time titular em todos os jogos da fase de grupos e priorizar a Sul-Americana. E também tem entrevista do Memphis Depay à TV da ESPN da Holanda, falando de como sobra jogar no Brasil, o que ele pensava antes de vir de jogar no Corinthians. Ele que falou que a Liga Brasileira é uma das top 5 do mundo, hein? Você concorda? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal, vídeos todos os dias. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E até sobre seleção holandesa, Memphis Depay com um olhar para o Corinthians, porque de volta à seleção de seu país, Memphis concedeu uma entrevista exclusiva à ESPN e a gente confere agora o que ele falou, inclusive falando bem do futebol brasileiro. Olha aí. Ja, zoiets sprak me aan. Natuurlijk zit er risico aan. Ja. Dus je komt daar en de competitie. In ieder geval, de club was ver in de competitie. Je weet niet wat je moet verwachten. Je weet niet. Ja, je hebt wel een gevoel en je hoort van wat de grootte is van zo'n club. Je weet niet hoe de structuur in elkaar zit. Je weet niet. Je kent de competitie niet. Maar uiteindelijk toch die stap gemaakt. Ik vind Brazilië top 5. Ja. En puur op basis van talent, strijd, fysiek en de omstandigheden waar je daarin speelt. Dus of het nou weer is, bijvoorbeeld na elke wedstrijd, wij moeten voor de wedstrijd wegen en na de wedstrijd op de weegschaal staan. Ik val 3 kilo af na de wedstrijd. Dus ik ben in 90 minuten raak ik 3 kilo kwijt, omdat het gewoon warm is. Ik denk dat het de aankomende jaren alleen maar groter kan worden. En je ziet ook natuurlijk altijd dat de talenten daaruit worden gepikt en dan naar Europa komen. Maar voor mij persoonlijk vond ik het, was ik surprised en vind ik het ook gewoon bij mijn journey passen. Stadions zitten vol. Eerlijk gezegd, ik heb voor 100.000 man gespeeld, of het nou Camp Nou is of 80.000 in Old Trafford, maar wat je daar meemaakt is compleet anders. Dat iedereen zag toen ik de overstap had gemaakt naar de Braziliaanse competitie, Corinthians, dat ze dachten, wat gaat Memphis doen? Ja. Relegation zone. En binnen 2 maanden draaiden we het helemaal om. Dus uiteindelijk denk ik dat het aan de voetbalkwaliteiten ligt, dat de bondscoach dat ook wel eens een keer wil zien van dichtbij. En die keuze heeft gemaakt om naar Brazilië te komen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Elke keer als ik kom melden bij Nederlands elftal, dan heb ik een extra drang. Er zijn altijd mensen die twijfelen of die vinden dat het anders moet. Dat hoor ik elk jaar. Ik probeer gewoon elke keer als ik hier sta en op dit moment heb ik het gevoel dat ik nog steeds van waarde ben. Natuurlijk heb ik een tijdje niet erbij gezeten. Maar ja, de tijd dat ik er niet bij heb gezeten, heb ik niet het gevoel gehad dat ik onderdoe aan wat er nu staat. Dus ja. Tá aí, a gente vê, como se diz, Memphis amarradão em jogar no futebol brasileiro, tá feliz aqui, mas parece querer convencer também os conterrâneos, né, os holandeses, ou quem assistiu a entrevista, essa preocupação em mostrar como o futebol brasileiro é bom, né, e até no final falando, não me sinto inferior por jogar na Liga Brasileira, mas ao mesmo tempo coloca lá, entre as 5 principais ligas do Brasil. O que você achou da entrevista, Elton? Eduardo está tão acostumado a ouvir o Memphis falar inglês e muitas vezes arranhar no português que até esquece que ele é neerlandês, né? Que ele é holandês e que fala holandês. E a gente tá aqui, nossa, ele fala holandês tão bem, obviamente, né? Mas é muito adaptado já ao futebol brasileiro. E eu acho que cada vez em que o Memphis fala sobre o Brasil, nota-se uma coisa genuína nas palavras dele, né? Porque o Memphis, a gente tem falado muito de jogadores que chegam no Brasil, muitas vezes já com carreira consolidada e não rende tão bem, mas nos últimos anos a gente tem tido exemplos bem positivos, né? Principalmente de caras que nunca jogaram aqui. O que o Luis Soares fez no Grêmio é para se aplaudir de pé, né? Jogou lesionado muitas vezes. O que o Memphis tem feito no Corinthians, por mais que
tem oscilado, e é uma oscilação natural de um jogo coletivo que estava se consolidando, ele tem sido importantíssimo para essa equipe. E eu acho que a adaptação dele ao Brasil, não ao futebol brasileiro, eu acho que se adaptar ao jogo, o bom jogador consegue se adaptar, mas se adaptar ao Brasil, ele vive na maior cidade do país, ele vive numa cidade que tem uma cultura diversa, ele é jogador de um clube que tem uma torcida gigantesca, então ele sabe o tamanho, né, de tudo onde ele está inserido e conseguiu se inserir muito bem nesse sentido. Eu acho muito bom para o futebol brasileiro, inclusive, quando você tem um cara que joga numa seleção europeia de ponta, como a Holanda, né, e é convocado jogando no Brasil. Eu acho que isso traz também, talvez, para o mercado internacional, algo que o futebol brasileiro busca há muito tempo, né, que é estar entre os protagonistas das grandes ligas, né, do futebol mundial. E ele cita o Brasil entre as 5 maiores. Então, acho que é um baita cartão é um baita cartão postal, né? O Memphis no futebol brasileiro. É uma baita entrevista também quando ele fala sobre o futebol e a cultura do Brasil, justamente para que se quebre essa questão, né, de muitas vezes o jogador não vir para cá por achar a liga mais fraca. E a gente tem percebido que muitas vezes times medianos no futebol brasileiro, em termos de elenco, conseguem até chegar em semifinais de Libertadores, chega longe em Sul-Americana, são equipes poderosíssimas. Então eu acho que o Memphis está adaptadíssimo para a alegria da torcida do Corinthians, para a alegria da Maria Eugênia, inclusive, né? Torcedora do Corinthians, fã do Memphis, fã da Tamires. Eu acho que o torcedor do Corinthians está muito feliz, né, com o Memphis aqui no Brasil. Pois é, por exemplo, o passe que ele dá para o Roberto no jogo contra o Palmeiras, na primeira final do Paulistão, é de craque, né? É de quem conhece. Realmente, às vezes, em um lance ele pode fazer a diferença no jogo e é bem bacana como mandar essa oportunidade, convocar, vir aqui ao Brasil, conferir de perto as condições do Corinthians, como está o Memphis Depay por aqui, e convocá-lo para a seleção da Holanda. Acho que é um processo bem bacana. Até essa propaganda lá na ESPN, a ESPN é muito forte na Holanda também, e a gente viu o papo bem interessante que serve para divulgar também a Liga Brasileira na Europa. Pensando nisso, justamente nesse ponto, olhando para o grupo do Corinthians, que talvez seja o grupo mais difícil, vamos colocar ali o grupo da morte na Sul-Americana, Gustavo Zupac, e fazendo uma comparação com o ano passado, Sul-Americana do Corinthians do ano passado, não chegou um momento em que o Corinthians deveria olhar de uma maneira diferente para essa Sul-Americana de 2025, pensando mesmo no que aconteceu em 2024, encarar de uma maneira séria para ganhar esse título, colocando o time titular desde o começo, e até pensando em um Corinthians voltando para esse cenário sul-americano. Não, por esse olhar, sim, mas tem uma questão muito grande no meio do caminho, que se chama Campeonato Brasileiro. Porque, diferentemente da Libertadores, que ela é a primeira competição, ela é a competição mais importante do continente, a Sul-Americana não é. Então, a Sul-Americana, ela passa a ser tratada como prioridade pelos clubes, geralmente a partir das oitavas, das quartas de final, quando você, clube, já sabe qual é a sua realidade no Campeonato Brasileiro e, para muitos, até na Copa do Brasil. Tem time que prefere a Copa do Brasil à Copa Sul-Americana. Depois que esses dois campeonatos nacionais, que são importantes, começam a se desenhar, os clubes que estão na Sul-Americana começam a definir o tamanho que ela vai ter para a sua temporada. Eu acho complicado um time agora, a essa altura, traçar a Sul-Americana como prioridade, porque isso pode fazer você tomar decisões de enfraquecer jogos do Campeonato Brasileiro e isso te custar o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, né? Mas você acha que o Corinthians está para o Campeonato Brasileiro lutando pelo título, ou você pensa em qual cenário do Corinthians? Eu acho que o cenário do Corinthians do Campeonato Brasileiro é brigar por vaga de Libertadores. Porque eu entendo mas o Galo. Mas não dá pra vacilar. Você eu entendo vacila, o Galo, assim, mas no Campeonato Brasileiro, você vacila, você vai pra baixo. É um campeonato muito forte. Muito forte. Acho que é difícil imaginar o cenário deste Corinthians igual ao do Corinthians do ano passado. Mas, para mim, no ano passado, a decisão e a estratégia do Corinthians foi perfeita em relação à priorização de Campeonato Brasileiro em detrimento de Copas. Né? Porque o Ramon Dias falou isso no momento em que ele chega e falou, olha, a nossa prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. Porque era uma situação muito grave no Campeonato Brasileiro. Era uma briga contra o rebaixamento.
O Garro não jogava as Copas. Começa a jogar ali já mais pro final das duas, num outro contexto. Então eu acho que o Corinthians talvez seja o caso mais complicado de se tomar essa decisão, Marcela. Não só porque, de fato, ele tem um objetivo importante no Brasileiro, mas eu tenho dificuldade de ver o Corinthians como um candidato a título brasileiro. Sim. Mas porque, ao poupar muito na Sul-Americana, ao contrário de outros times brasileiros que a gente pode citar, Corre risco. corre risco. Porque eu acho que alguns deles, sei lá, o Fluminense, o Grêmio, talvez se eles vão poupar, eles vão colocar times mistos ou até time reserva, e mesmo assim eles devem avançar, ainda que seja avançar para jogar uma repescagem contra o terceiro colocado da fase de O que eu imagino que o Ramon Dias vai fazer, se for o Ramon Dias, espero que seja, né? Acho que todo mundo tem que tocar o seu trabalho. O que eu imagino que vai ser a estratégia vai ser a seguinte: Sul-Americana, jogos em casa, time completo. Jogos fora, preserva um ou outro que precisar. Foi o que o Ramon Dias fez nas Copas no ano passado. Jogos de ida contra a Juventude, contra a Grêmio, contra a Copa do Brasil, contra a Fortaleza Sul-Americana, ele poupou alguns jogadores mais desgastados. Jogos em casa, time à vera para conciliar com o Campeonato Brasileiro. Eu olho esse sorteio, essas tabelas, e eu penso nos torcedores que viajam. E o grupo do Grêmio tem a melhor viagem possível, que é enfrentar o Godoy Cruz. O Godoy Cruz é um time de Mendoza, na Argentina. Então a galera que vai viajar para trabalhar ou para torcer, vai para as vinícolas, vai uma delícia. Olha, que bom para os gremistas e para os jornalistas que cobrem o Grêmio, que o Grêmio caiu no grupo do Godoy Cruz. Reservem um dia, antes ou depois do jogo, passeie pelas vinícolas de Mendoza, que é um espetáculo. O estádio fica dentro de um parque. Parece a USP aqui em São Paulo. Estádio Malvinas Argentinas, estádio belíssimo. Que lugar legal. Que sorte que o Grêmio deu de pegar o Godoy Cruz do ponto de vista turístico. Achei que você ia falar logístico, Não, mas você falou turístico mesmo. Turístico. Se vocês quiserem seguir o Gustavo Zupac para mais dicas de turismo, Gustavo Onboard é o blog dele, vocês podem procurar, tá? Então tá certo, o pessoal chega um pouquinho antes lá em Mendoza para aproveitar, e sempre tem aquela esposa ou aquele marido, vamos para Mendoza, e quando vê é para ir pro jogo, né, e tal. Dá para juntar as duas coisas. Então é isso, Fel. Mais informações do Corinthians. O Rodrigo Garro ficou insatisfeito por não ter jogado o primeiro jogo da final do Paulistão. Mas aí surgiu um burburinho que ele pediu pra sair do Corinthians. Claro que ele não pediu, né, gente? O Timão acabou de rejeitar uma proposta. Ele também rejeitou, né? Uma proposta de 150 milhões de reais do Zenit. Então, foi só alguns veículos querendo tumultuar o Coringão. Ele que foi poupado no primeiro derby por conta daquele probleminha do joelho dele. Então, o jogo Coringão começou por 1-0. E o Rodrigo Garro foi poupado pra não agravar, já que é um gramado sintético. O impacto ali é um pouco maior do que um gramado natural. Então, poderia até agravar a situação dele, que realmente não é uma lesão, mas é um incômodo e pode se tornar uma lesão grave e o cara pode deixar ele muitos meses parado. Então é bom o Corinthians preservar ele, até porque tinha essa data FIFA, vai ter esses 10 dias, 12 dias para poder descansar ele. Com certeza ele vai fazer um tratamento ali para poder jogar muito próximo de 100% na semana que vem contra o Palmeiras. Mas segundo o jornalista Samir Carvalho, o Garro não teria interesse em deixar o Timão por conta desses acontecimentos. Realmente ele ficou insatisfeito com o ocorrido no final de semana, mas eu acho que o Garro tá bem errado nessa. É certo ficar um pouco de molho. Eu queria que ele tivesse jogado, a gente falando pra ele jogar, mas só quem tá lá dentro sabe o problema clínico dele que pode agravar isso daí. E o Timão que volta a enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira, após essa data FIFA chata, né? Sempre, cara, essa data FIFA pausa os campeonatos, é muito chato, fica uma semana e meia sem jogo do Coringão, é terrível, porém, é esperar, é bom que dá um descanso pra galera. E então os caras tiveram 2 dias de folga, voltaram a treinar hoje, porém, a gente espera que os caras não percam um gás pra jogar essa final, voltem mais motivados do que nunca pra ganhar da porcada na final, que vai ser muito da hora, hein? A gente comemorar o primeiro título do ano. É paulista? Dane-se, é contra o Palmeiras, é contra o nosso maior rival, e é isso que interessa. Então, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!